Olá, oitavo ano! Vamos para mais um vídeo de correção de exercícios. Os exercícios do vídeo de hoje se tratam dos conteúdos que nós trabalhamos na aula desta semana, tá? Que foram a simplificação de frações algébricas e os produtos notáveis. Então, se você ainda não tentou fazer, dá uma pausa no vídeo, vai lá, tenta fazer os exercícios e depois você volta para assistir o vídeo fazendo a correção e tirando suas dúvidas. Então, vou iniciar pela correção do exercício 16 da página 163, onde o exercício traz um texto inicial aqui falando sobre o IMC, que é o índice de massa corpórea do indivíduo, que ele é calculado fazendo a divisão do peso pelo quadrado da altura de cada indivíduo, certo? E aí a letra A pede a expressão, a fração algébrica que determina o IMC de qualquer indivíduo, considerando que a variável P determina a massa do indivíduo e a variável H determina a estatura ou altura da pessoa. Então, se o IMC é calculado pela divisão do peso pela altura, então a fração algébrica que vai representar o IMC vai ser dada por P sobre o quadrado da altura, certo? Então, se a altura, a variável da altura é H, então é sobre H ao quadrado. Então, essa é a solução da letra A do nosso exercício. A letra B pede para a gente calcular o IMC de uma pessoa que tem altura. Então, se a variável H nos dá altura, então diz que a altura dessa pessoa é de 1,60 m e tem peso 64 quilos. E P igual a 64 quilos. Então, se a gente quer calcular o IMC dessa pessoa, é o mesmo que encontrar o valor numérico da expressão algébrica que nós encontramos na letra A, certo? Então, para P igual a 64 e H igual a 1,60 m, nós vamos ter que 64 sobre 1,60 m ao quadrado. Então, quanto é que dá 1,60 m ao quadrado? Nós já aprendemos a calcular isso nas aulas de potenciação. É fazer 1,60 m vezes 1,60 m, tá? Que dá quanto? 2,56, tá? E aí, essa divisão, 64 dividido por 2,56, faça a divisão aí, você vai encontrar 25, tá? Então, o IMC de uma pessoa com 1,60 m, que pesa 64 quilos, é de 25, tá? E o exercício 17 também trata-se desse texto sobre IMC, se remete à questão 16, e agora ele pede para um homem com 2 metros de altura e peso 125 quilos. Qual seria o IMC deste homem? Então, na verdade, é calcular também, agora considerando a altura igual a 2 metros e o peso igual a 125 quilos. Então, a gente vai ter o quê? Que o IMC vai ser... O IMC a gente já viu que é P sobre H ao quadrado. Então, a gente tem que esse IMC vai ser 125 sobre 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, né? Então, 125 sobre 4 é igual a 31,25. Então, o IMC desse homem que tem 2 metros de altura e 125 quilos é igual a 31,25, certo? Então, a gente está encontrando o valor numérico dessa fração algébrica que nos dá o IMC. Agora, vamos para a página 165, exercício 20. No exercício 20, nós queremos simplificar cada uma das frações algébricas. Então, vamos lá. A letra A, o que é que a gente vai fazer? Vamos fatorar
tanto o numerador quanto o denominador. O numerador, a gente tem aqui o quadrado da soma. 4 é o mesmo que a gente escrever 2 ao quadrado, certo? Então, aqui a gente tem 2x ao quadrado, 2x ao quadrado menos 2y ao quadrado. Então, isso é o quê? É o produto da soma pela diferença de dois números, certo? Então, isso daqui, 4x² menos 4y² é o mesmo que a gente reescrever x mais y, 2x mais 2y, desculpa. Dois x mais 2y vezes 2x menos 2y, certo? Isso sobre o denominador, a gente tem 2x menos 2y. Certo? Por que é que eu não fatorei o denominador? Porque eu já, no numerador, eu já tenho o termo que eu vou poder simplificar com o denominador. Então, simplificando o 2x menos 2y do numerador com o 2x menos 2y do denominador, vai sobrar, na minha fração, 2x mais 2y, certo? Então, essa é a simplificação da minha fração algébrica, que aqui eu ainda consigo colocar o 2 em evidência. Então, isso daqui eu posso simplificar ainda mais, colocando o 2 em evidência aqui. Vai sobrar o quê? X mais y. 2 é fator comum em ambas as parcelas, então eu posso colocá-lo em evidência, certo? Agora, vamos para a letra B. A letra B, vou colocar aqui embaixo, a gente tem o quê? 10xy menos 5x sobre 20xy mais 10x. O que é que eu vou fazer? Na letra no numerador, eu vou colocar o 5 em evidência, certo? Porque 10 é múltiplo de 5, então se eu coloco o 5 em evidência aqui, vai sobrar 2xy menos x, certo? Porque o 5 já está ali em evidência. 2xy menos x. Ou desculpa, aqui é mais, não é? Mais. E no denominador, eu vou colocar o 10 em evidência, porque o 20 é múltiplo de 10. O 20 eu posso reescrever como 2 vezes 10, certo? Então, colocando o 10 em evidência no denominador, a gente vai ter 2xy mais x, certo? E aí, agora eu posso simplificar, porque esse termo do numerador eu simplifico com esse termo do denominador. Então, como resultado, eu vou obter, quando eu simplifico aqui vai dar 1, 5 sobre 10 eu posso simplificar por 5, que vai dar 1 sobre 2. Então, essa é a simplificação da nossa fração na letra B. Na letra C, nós temos 2x ao cubo menos 2x² sobre 4x² menos 4x. Na letra C, como é que eu vou fazer? Vou colocar, no numerador, eu vou colocar 2x em evidência, que aí vai me sobrar o quê? Primeiro termo, x² menos x. E no denominador, eu vou colocar o 4 em evidência. Então, eu vou ter 4 que multiplica x² menos x. Porque o 4 é fator comum em ambas as parcelas, certo? Logo, eu posso simplificar o x² menos x do numerador com o x² menos x do denominador. Então, vai sobrar 2x sobre 4, vai sobrar
2 por 4, 1 sobre 2, então vai ficar x sobre 2. Certo? Então, na letra C, a simplificação dessa fração é x sobre 2. E a letra D, a gente tem y à quarta menos 1 vezes y, tudo isso vezes y, sobre y ao cubo menos y. Observem que y à quarta menos 1 eu posso reescrever como sendo y ao quadrado menos 1 vezes y ao quadrado mais 1. Aplique a distributiva aí que vocês vão ver que volta para y à quarta menos 1, certo? E repito o y que estava multiplicando aí, certo? E no denominador, a gente pode colocar o y em evidência. Então, eu vou ter y ao quadrado menos 1. Logo, agora eu já posso simplificar, certo? Os termos que aparecem tanto no numerador, y ao quadrado menos 1, quanto no denominador. E o y também aparece multiplicando no numerador e multiplicando no denominador. Então, eu posso simplificar e vai sobrar, então, apenas y ao quadrado mais 1. Então, o resultado da simplificação da fração algébrica da letra D é y ao quadrado mais 1. Certo? Agora, vamos avançar para os exercícios da página 183. O exercício 7 é sobre produtos notáveis, certo? E aí, eu tenho aqui uma figura que é formada pela composição de dois quadrados. E eu quero um polinômio, a questão é que é um polinômio que representa a área total desses dois quadrados, certo? Então, vamos determinar a área total. A gente já viu em sala que a área total vai ser a soma das áreas de cada um dos quadrados, tá? Então, vou chamar esse quadrado aqui de área 1 e esse outro quadrado de área 2. Então, a área total vai ser a área 1 somado com a área 2. Então, vamos determinar quem é a área 1, tá? A área 1 vai ser o quê? A área do quadrado é lado vezes lado, certo? Lado ao quadrado. Então, a gente vai ter 3x, se o lado do quadrado mede x, então a gente vai ter 3x mais 1 ao quadrado. Isso é um produto notável. Vai ser o quê? O quadrado do primeiro termo, então vai ser 9x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo, 2 vezes 3x, vezes o segundo termo, que é 1, mais o quadrado do segundo termo. Quadrado 1 ao quadrado é 1, certo? Então, a gente vai ter... Deixa eu só escrever aqui. Primeiro termo ao quadrado. Então, aqui a gente vai ter o quê? 9x quadrado, mais 2 vezes 3, 6. 6x, vezes 1, 6x, né? Mais 1 ao quadrado, 1. Então, essa é a área do primeiro quadrado. Agora, vamos determinar a área do segundo quadrado. Vamos lá, quanto é que mede o lado do segundo quadrado? O lado do segundo quadrado é tudo isso aqui, certo? Então, é a soma do lado do primeiro quadrado com esse pedacinho aqui. Então, é a soma desses dois polinômios, 3x mais 1, somado com o polinômio 2x mais 3. Então, como é que a gente soma polinômio? Termo que acompanha x com termo que acompanha x, então vai ficar 3 mais 2, 5x, mais termo constante com termo constante. 1 mais 3, 4. Então, o lado desse quadrado que a gente quer calcular a área 2, a segunda área, é 5x mais 4. Logo, a área dele vai ser o quadrado do lado. Então, vai ser 5x mais 4 ao quadrado. Então, da mesma forma, é um quadrado da soma, então a gente vai ter o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo,
vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo, 4 ao quadrado. Então, 5x ao quadrado vai ser 5 ao quadrado, 25, 25x quadrado, mais 5 vezes 2, 10. 10 vezes 4, 40. Então, a gente vai ter 40x mais 4 ao quadrado, 16, certo? Que é 4 vezes 4. Assim, a área total vai ser dada pela soma da área 1, 9x quadrado, mais 6x mais 1, somado com a área 2, que é 25x quadrado, mais 40x, mais 16. Logo, como é que a gente soma dois polinômios? Termo de grau 2 com termo de grau 2. Então, aqui vai ficar 25 mais 9, 34x quadrado. Termo de grau 1, 6x, somado com termo de grau 1, 40x. 40 mais 6 vai ficar mais 46x, mais termo constante com termo constante. 1 mais 16, 17. Então, a expressão que nos dá a área total, o polinômio que nos dá a área total é este polinômio. Aí, em seguida, o exercício pediu para a gente calcular o valor numérico da área quando x for 4. Então, para a gente calcular o valor numérico de x igual a 4, para x igual a 4, a área vai ser quanto? Onde tem x, a gente vai substituir por 4. Então, vai ficar 34 vezes 4 ao quadrado, mais 46 vezes 4, mais 16. Que o resultado dessa conta vai ser igual a 745. Façam a conta aí, certo? 4 ao quadrado, 16, vai ficar 34 vezes 16, mais 46 vezes 4, somado com 17. Desculpa aqui, é 16 mais 1, 17. Aqui é 17, tá? Mais 17. Ok? Então, vamos avançar para a questão 8. A questão 8 pede para a gente analisar as expressões e colocar o sinal de igualdade, se a gente tiver uma igualdade, ou o sinal de diferença, se forem diferentes as expressões que está na direita com a expressão que está na esquerda, certo? Então, vamos analisar. A letra A nos diz que fazer 2x menos 2y ao quadrado, o resultado disso, aí do outro, à direita a gente tem o polinômio 4x quadrado mais 8xy mais 4y ao quadrado. Então, vamos ver se isso é igual ou diferente. Vamos desenvolver o quadrado da diferença agora. O quadrado da diferença é o quê? É o quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro termo vezes 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo, certo? Então, aqui vai ficar 4x quadrado menos 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, 8xy mais 4y ao quadrado, certo? Expoente par, base negativa, o resultado fica positivo. Logo, essas duas expressões são diferentes, tá? Porque na letra A diz que aqui é mais 8xy e, na verdade, vai ficar negativo porque nós estamos com o quadrado da diferença, tá? Letra B.
a menos b ao quadrado, menos b ao quadrado, somado com a expressão 2a menos 2b ao quadrado. Vamos ver quanto é que dá essa expressão aqui, certo? A menos b ao quadrado, quadrado da diferença. Então, vai ficar o quadrado do primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, menos 2ab, mais o quadrado do segundo termo, b quadrado. Mais, mesma coisa aqui, quadrado da diferença, vai ser 4a ao quadrado, menos 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, menos 8ab, mais 4b quadrado. Então, vou somar, né? A quadrado mais 4a quadrado, 5a quadrado, menos 2ab, menos 8ab. Vai ficar menos 10ab. B quadrado mais 4b quadrado, vai ficar mais 5b quadrado. Que é o que está expresso aqui na direita, certo? Então, esses dois termos, eles são iguais. Esses dois membros são iguais. Agora, vamos para letra C. Letra C, a gente tem, vamos desenvolver esse quadrado e vamos ver qual vai ser o resultado, tá? Menos 8b quadrado y ao cubo ao quadrado. Qual vai ser o quadrado? O quadrado da diferença de novo. Então, é o primeiro termo ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo, a quadrado, x quadrado, vezes o segundo termo, 8b quadrado, y ao cubo, mais o quadrado do segundo termo, 8b quadrado, y ao cubo, elevado ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar o quê? A ao quadrado elevado ao quadrado, potência de potência é o produto das potências, tá? Então, isso vai ficar a elevado à quarta, x quadrado ao quadrado vai ficar x à quarta, menos 8 vezes 2, 16, a quadrado, x quadrado, b ao quadrado, y ao cubo. Mais 8 ao quadrado, 64. B ao quadrado elevado ao quadrado, b à quarta. Y ao quadrado elevado ao y ao cubo elevado ao quadrado, vai ficar 3 vezes 2, 6. Y à sexta. Então, ó, o primeiro termo tá ok. O segundo termo é a quadrado, x quadrado, b quadrado, y ao cubo. Está diferente, né? Então, alternativa C, letra C, a gente tem a diferença dos dois lados, certo? São diferentes essas duas expressões. Vamos agora para os exercícios da página 184 para finalizar. O exercício 9 nos dá uma expressão algébrica que é um quadrado perfeito da diferença e pergunta qual é o coeficiente de y. Se é o quadrado da diferença, a gente já viu que é a menos b ao quadrado. Isso é o quê? É o quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então, esse b quadrado aqui, ó, se a gente for olhar para a nossa expressão, é esse 64y ao quadrado. Então, eu vou pensar no número que eu elevei ao quadrado que deu 64. Logo, 64y ao quadrado, eu posso reescrever como sendo o quê? 8y, tudo isso elevado ao quadrado, certo? Que 8 ao quadrado é 64 e y ao quadrado é y ao quadrado.
Logo, o coeficiente de y é o 8. É o 8. Certo? Então, a resposta é 8, da questão 9. E a questão 10 nos dá uma quadra de tênis, e pede para a gente dar a expressão fatorada da área dessa quadra. Então, a gente não vai distribuir, a gente vai expressar a área dessa quadra de forma fatorada, certo? Então, a largura da quadra vai ser o quê? Y mais Y, 2Y mais X, certo? Então, eu tenho X mais Y mais Y. Então, isso é igual a X mais 2Y. E o comprimento, a gente tem que é 2W, certo? W mais W, 2W. Assim, a área, que é o comprimento vezes a largura, vai ser dada por quê? X mais 2Y vezes 2W. E aí, aqui nós temos a expressão fatorada da área, né? A expressão fatorada é escrever o nosso polinômio, a nossa expressão, como produto de fatores, que é o que a gente acabou de escrever aqui, certo? E assim a gente finaliza o nosso vídeo de correção de hoje. Então, tchau, tchau e até o próximo vídeo.